Oi, gente, Igor, não Freud, visão de um psicólogo sobre coisa, né? E hoje eu vou falar sobre o meu primeiro livro de Fyodor Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, que é Memória sobre Solo, né? Então, antes disso, se você, né, gostar desse vídeo, considere deixar o seu like, né? Não é uma obrigação, é só um pedido. Se você já clicou no like, ora, porra, eu não esperava por essa, muito obrigado, não é mesmo? E se inscrever e essas coisas do YouTube, clicar no sininho e compartilhar, né? Então, vamos para o vídeo. Pararapapá, prapapapá, pararapapá, prapapapá. Não, Freud. Memória Subsolo, Fyodor Dostoiévski. Esse livro eu tive um trabalho para ler, admito, não porque ele é longo, né? Ele tem cerca de 160 páginas nessa edição da Edra, né? Mas ele é existencialmente muito denso. Como assim? Explico. Ele é muito ambíguo, né? Uma ambiguidade quase onírica. E é muito pesado as coisas que acontecem no livro, da maneira que ele fala, né? E você fica, ora, porra, né? Então tem essa pegada existencial que, para quem não está acostumado, pode ser bem difícil de, né, ser palatável. Então li a primeira vez pela metade e desisti, depois li tudo de novo e foi, né, massa. Só que, tipo, não foi no ritmo de um livro normal, eu tinha que parar assim, aí acontecia uma coisa e eu, parava e ia fazer outra coisa. Voltava a ler, acontecia outra coisa. Parava e voltava a ler. E aí foi até o final, né? E o final muito arrepiante. Ali indo pro final, né? Então, vamos falar um pouco aqui, né, dessa edição, que é da Edra, é uma edição bem gostosa, de bolso, né? Então, mais barata. E tem uma edição da LPM, que a tradução é Notas de Subsolo. E também tem uma Companhia das Letras, que, né, é outra tradução, mas também é Memória Subsolo. Essa edição da Edra, né, que eu acredito seja uma companhia mais independente aí, e muito massa, né? Eu gosto de uma edição se eu consigo ler com a mão, essa eu consegui tranquilo, e a capa é esteticamente muito bonita, né? Tipo, é muito agradável pegar esse livro, né? E botar no bolso também é bem agradável. Então, eu vou deixar aí o link na descrição desse livro na Amazon, eu comprei lá, e comprando por esse link você também ajuda o canal. Outra coisa que eu não falei no vídeo, né, compartilha esse vídeo, vai ser menos de um minuto para ajudar o canal, é que Dostoiévski, né, ele primeiro se formou em engenharia e esse livro foi escrito quando, né, o amor da sua vida tinha morrido, estava morrendo, né, e ele também, a vida dele foi bem massa, tipo, aconteceu muita coisa na vida dele, não foi uma vida chata, por exemplo, ele é exilado na Sibéria, por exemplo, né, acontecem coisas bem doidas. Então, essa novela, alguns dizem que inaugurou o existencialismo e é uma grande influência para existencialistas, como Sartre, Guidé, né? E Dostoiévski também é uma influência para Nietzsche, por exemplo, que cita ele em algumas obras. Então, Dostoiévski é um cara muito influente na literatura ocidental. Alguns dizem que até é o maior escritor da literatura ocidental. E nessa novela, ele, né, apesar de ser uma novela bem curta, ele prova que é um bom escritor, irônico, capaz de traçar críticas à ciência, por exemplo, e à racionalidade que ele traz toda hora nesse livro, né? E alguns dizem também que é sobre esse momento que a mulher dele morreu, outros dizem que é uma crítica ao Palácio de Cristal, do livro O que Fazer, do Tchernikov, se não me engano é o nome do autor, né? Que traz o socialismo como uma utopia que vai trazer todo bem. Alguns dizem que esse livro é meio que uma resposta, né? Então tem muitas interpretações. E, enfim, o livro começa com o personagem, né, que o Dostoiévski cria, e esse personagem não tem nome. Esse livro foi escrito em 1864, né? Não sei se eu falei isso, né? Foi 2 anos do seu magnum opus, da sua obra principal, que é Crime e Castigo, junto com os irmãos Karamazov, se não me engano, que são as duas maiores.
Só que tanto os Irmãos Karamazov quanto o Crime e Castigo são duas bitelonas, dois tijolão, dois livrão. Aqui não é os Irmãos Karamazov não, aqui só um livro grande que eu usei para exemplificar, né? Então são um livrão grandão. Né? Esse não, a versão de bolso 160 páginas. Então voltando, né? A história começa sem autor não, sem um personagem sem nome. E você fica, ora, não tem nome, não é mesmo? E não tem nome porque o autor começa dizendo, o personagem começa dizendo que, né, é um homem mau, é um homem doente. Eu sofro do fígado e fui instruído a não ser supersticioso, mesmo assim eu sou, mas sou supersticioso bastante para acreditar na medicina. Ele já começa metendo umas farpas, né? E aí, o livro é dividido em duas partes, e nessa primeira parte, o autor fazendo um monólogo, expondo as suas ideias, né? E ele é bem engraçado, porque ele fala umas coisas assim da sociedade, você fica, nossa, deu um tapa na cara da sociedade, não é mesmo? E o primeiro capítulo, né, que se chama O Subsolo. Ele fala as ideias dele, né, nesse solilóquio, e você entende que nesse livro existe uma ambiguidade muito grande, uma ambiguidade quase onírica, né, na qual o cara, né, esse personagem, ele não é um homem culto, ele é muito inteligente, ele é culto, ele compreende a realidade em volta dele, mas ao mesmo tempo ele é ignorado pelas pessoas que estão em volta dele. Ele é pobre, né? Então essa ambiguidade durante todo o livro. E tem umas partes que ele se sente muito superior à em volta dele, né? Muito mais inteligente do que as pessoas em volta dele. Só que em outras partes ele se deprecia. E essa ambiguidade deixa a gente louco, e eu acho que é por isso que o personagem não tem nome, né? Para dar uma ideia de universal. Esse personagem poderia ser muito nós, né? O agente, né? A humanidade prepotente que se acha superior, mas, né, está naquele lugarzinho dela pequeno. Outra coisa que eu só lembrei enquanto estava editando é que o livro tem frases bem marcantes, né? Por exemplo, ele diz: o que vale mais, um sofrimento elevado ou uma felicidade barata, pífia? Também ele fala que o sofrimento é a única causa da consciência, né? Que o homem consciente, que o homem totalmente consciente não pode estar contente, por exemplo. Ele também fala que o homem às vezes ama terrivelmente o sofrimento e que perseguir o progresso, mas assim, né? Uma paráfrase, que perseguir o progresso vai levar a um sofrimento maior ainda, porque vai chegar um ponto que não haverá mais nada para procurar, né? Então, procurar esse progresso indistintamente vai trazer sofrimento, porque no momento não vai ter mais nada para procurar, né? E outra coisa que eu esqueci também é que nessa edição da Edra meio que traz uma biografia do autor que é bem legal, que é bem feita, e com muitas referências a autores russos. Você fica animado para ler autores russos, só que aí não vai ler porque é preguiçoso. Então, nessa primeira parte ele vai contando não sei o que, como ele gosta de fazer coisas ruins, né? E tem uma parte que ele fala que eu sofro do fígado, né? Mas que sofra mais. Então, para ele, né? Né? Então, ele compreende bem a sociedade, está meio que nessa ambiguidade. E ele lança as provocações, por exemplo, ele fala que, né, que ele consegue encontrar uma coisa boa em tudo, né? Na desgraça, até na dor de dente, você consegue encontrar uma coisa boa. Então você, ao gritar que está com dor de dente para sua família, esse é o seu prazer. Então ele manda provocações assim, bem legais, que você ri do absurdo, né? Mas um absurdo com um fundinho de verdade. Ele fala, né, que era funcionário público e não sei o que, e que trabalhava, e que o gosto dele era incomodar pessoas, né? Mas tinha momentos que ele era sociável, e ele ficava com muita raiva dele por isso, por ser sociável. Ele rangia os dentes, mostrava a língua, né? Era desconfortável a todo mundo, mas quando alguém levava um chazinho pra ele já ficava de boa. E ele ficava muito raivoso por isso, né? Então o personagem, ele é meio que um canalha, né, em algumas partes, só que em outras partes ele é um cara super agradável, e ele fica, né, nesse vai pra cá, vai pra lá, nessa misantropia, mas ele não consegue ser misantropo o tempo todo, né? Então, passa a primeira parte, né, desse solilóquio, desse monólogo,
e ele vem com a segunda parte, que é o propósito da neve molhada, né? E aí ele fala, através de flashbacks, né? Ele fala de momentos da vida dele, né? Momentos marcantes da vida dele. Então, não é mais as ideias dele, sim momentos da vida dele. E atualmente, né, ele fala que assim que conseguiu uma herança de uma tia, ele saiu do emprego, né? E ele vive fazendo nada hoje, né? Só que ele vive uma vida bem miserável, né? Em São Petersburgo, no frio São Petersburgo, e, né? E todo mundo fala para ele sair de lá, que é uma casa muito cara, mas ele não sai não, né? E aí ele vai contar coisas da vida dele. E o personagem, ele faz umas birras muito engraçadas. Por exemplo, tem um momento, né, que ele tá no trabalho, sendo ele, né, esse cara ambíguo, que às vezes se sente superior, às vezes inferior, e que sempre se sente mais inteligente que todos em volta dele. E aí ele tá lá no seu trabalho, não sei o que, e aí uma pessoa vem e faz assim nele, ó. Ele tá aqui, ó, aí faz assim na pessoa e passa, né? E ele se sente super humilhado, né? Ele acha que isso foi a pior coisa, que o cara humilhou ele, e ele trama uma vingança. Só que ele não trama uma vingança de uma semana. Ele fica 2 anos tramando essa vingança. E você fica, oxe, esse cara é muito besta, bicho. Foi um negócio besta dele, mas pra ele não. Pra ele é um negócio super, pá, mexeu com minha honra e não sei o que, como você se atreve a fazer isso comigo, né? E aí, né? E vocês veem que ele é bem engraçado, apesar de você não entender quase nada porque ele estava se vingando, né? E você acha que é com um propósito maior, mas não é, é só aquilo mesmo, né? Aí depois ele vai contar que não tem muitos amigos, só que às vezes ele visita uns amigos do colégio, do antigo colégio. Ele não gostava de nenhum, ele nem considerava amigo, mas às vezes eles visitavam. E uma vez foi visitar lá uns caras, né, um amigo dele, e tava outros amigos dele. Aí, que é amigo entre aspas, né, colega. Aí ele chegou lá pro colega e o colega nem deu ousadia. Os colegas lá conversando na mesa, ele sentou no sofá. Aí ele, ora porra, tão me desprezando. E os caras não dando nem ousadia pro cara, né? E aí esses caras são super bajuladores, de alma super estreita, super interesseiros. E o homem do subsolo percebe isso. E ele se sente superior, mas ao mesmo tempo ele se sente inferior, porque ele está sendo desprezado por esse tipo de gente, né? E aí eles vão fazer uma festa para outro amigo dele, né? Esses 3, e para bajular, né? E o homem do subsolo se convida. E ele vai para essa festa, e lá ele arruma uma confusão, né? Ele é super desconfortável. E aí os caras humilham ele de novo. E ele deixa quieto e não sei o que. Ele deixa de pagar o empregado dele para ir nessa festa. E ele vai se vingar, ele vai num lugar onde acha que os caras estão, né? Vocês não estão entendendo nada porque... Se vocês não estão entendendo nada é porque no livro é exatamente assim. é high level viagem, né? High level existencial, umas coisas que acontecem você fica, nossa, velho. E Dostoiévski é muito bom em explorar, né, essas vicissitudes da existência. Tentar compreender a existência nos extremos do estar humano, né? Nos extremos de suas vicissitudes, né? E aí ele vai nesse prostíbulo e não encontra ninguém, mas lá tem uma prostituta. E chegando lá, ele tenta catequizar essa prostituta, né? Falando, minha moça, você é muito jovem para isso, nesse tanto vão te desprezar, seu corpo não vai ser mais tão bonito, você deveria se casar ou, sei lá, arrumar um emprego e não sei o que, essa não é vida de gente, para com isso, você pode adoecer a qualquer momento. E ele catequiza essa menina, né? E vai para casa e deixa o endereço dele, né? E aí ele tinha deixado de pagar o empregado dele, que arrumava a casa dele, o Apolônio, né? Se não me engano. E aí a gente descobre que o empregado dele também humilha ele, né? Então ele se sente superior, só que nessas situações ele... Então essa ambiguidade é bem legal no livro, né? E ele chega no momento lá, na casa dele, e ele está sendo humilhado pelo seu empregado, né? Que limpa a casa dele. E nesse mesmo momento, a prostituta, né? A Lisa chega e ele vê a menina vendo ele ser humilhado e acontece algo bem massa.
todo mundo desprezava ele o tempo todo, né? E aí quando Lisa vê ele ser desprezado, o que ela faz? Ela abraça ele. Aí você pensa, nossa, agora vai ter um final feliz, né? Que bonito. Ah, não tem não. Não tem final feliz, né? Mas aí ele meio que despreza essa menina que abraçou ele e volta a ser um canalha, explorando os limites, né, da existência humana. E como gesto de humilhação final, eu não vou contar. E você tem que ler. Então, é isso. Esse livro é muito bom, muito legal de se ler, né? Apesar de ser denso, existencialmente falando. Eu acho que vocês não entenderam esse termo, mas os acontecimentos são pesados e você precisa de um tempo para refletir acerca deles, né? Então, é isso, pessoal. Memória Subsolo. Vou deixar o link da Amazon, comprando esse link você ajuda o canal. E comentários, críticas, sei lá, me ajuda a compartilhar esse canal, vai ser menos de 1 minuto e vai me ajudar, vai ajudar o canal a crescer, trazer mais vídeos maneiros e trazer mais coisas pro canal, não é mesmo? Então, veja outros vídeos e é isso aí. Seu comentário sobre o livro, se você já leu, deixa nos comentários, se já leu você também deixa, um pedido aí também. Então é isso aí, meu subsolo, muito legal, se inscreve no canal, tico plac, tchaca blau,